E aí pessoal, nesse vídeo vou ensinar para vocês como alinhar e colocar bordas nas planilhas do Excel. Eu tenho aqui, por exemplo, um texto que eu quero pegar e fazer o alinhamento dele. Como que eu posso fazer para alinhar um texto dentro do Excel? Eu tenho que vir aqui, selecionar as células que eu quero alinhar, primeiramente. Selecionar todas as células, no caso, que eu quero fazer o alinhamento. E posso vir aqui na página inicial, nessa parte escrito alinhamento. Aí, primeiramente aqui, existem os alinhamentos na horizontal. Eu poderia alinhar um texto ao meio de uma célula, em cima ou embaixo. Aqui fica um pouco difícil para a gente ver. Eu vou vir aqui primeiramente, vou aumentar um pouco a altura dessa primeira linha aqui. Ó, selecionei agora os 4 células dessa primeira linha e vou vir aqui e vou mostrar para vocês. Ó, primeiramente, ó, alinhamento no meio. Ele fica alinhado no meio da célula, né? Aqui agora o alinhamento para cima, né? E o alinhamento embaixo aqui, né? Nesse caso, por padrão, geralmente o Excel vem com alinhamento para baixo. No caso, se acontecer de vocês ter uma célula assim, vocês podem colocar, por exemplo, um alinhamento ao meio, né? Até na hora que eu passo o mouse aqui em cima da opção alinhamento no meio, mostra ali o que ele faz, né? Alinhar um texto de modo que fique centralizado entre a parte superior e a parte inferior da célula, né? Eu cliquei e ficou alinhado ao meio, né? Agora, como que eu faria se eu quisesse pegar e mexer no alinhamento de todas as células? Eu vou selecionar aqui o intervalo inteiro e agora eu posso botar, por exemplo, um alinhamento à esquerda, um alinhamento ao centro e um alinhamento à direita, né? Por padrão, o Excel obviamente vem com alinhamento à esquerda, né? Nesse caso a gente pode colocar tudo alinhado, tudo centralizado, né? Aqui existem também outras formas de alinhamento. A gente pode vir aqui, por exemplo, e fazer uma quebra de texto automática. Como que funciona a quebra de texto automática? Eu tenho aqui um texto, eu vou digitar aqui nessa célula, digitar a opção de letra A nessa célula. Se vocês forem reparar, ele passou do limite da célula. Eu poderia vir aqui, ó, dar um duplo clique e ajustar a largura da célula, né? Da largura da coluna, né? Mas nesse caso, vou deixar aqui a coluna mais ou menos do jeito que estava. Eu posso vir aqui, ó, em quebra de texto automática. Ele quebra o texto para mim, né? E para caber dentro dessa largura da célula. Eu poderia também vir aqui depois e ajustar um pouco a largura também, né? Depois eu poderia vir aqui mexer nos alinhamentos, né? Nos alinhamentos nesse alinhamento aqui de cima, né? No alinhamento no meio, né? Aí o texto ficaria com quebra de texto automático. Existe também uma outra maneira de mexer em células, que é nessa parte de alinhamento aqui, que é o mesclar e centralizar, né? Nesse mesclar e centralizar, como funciona? Eu tenho aqui, por exemplo, um texto aqui, vou botar uma palavra aqui, ó, palavra Excel. Eu quero fazer, aí aqui embaixo existe outra palavra Excel e aqui uma outra palavra Excel. Eu quero pegar essa palavra Excel aqui e fazer com que ela ocupe essas duas células aqui. Como que eu posso fazer isso? Eu posso vir aqui, selecionar as duas células e clicar aqui nessa opção mesclar e centralizar. Ele faz meio que um título aqui para mim, né? Se eu viesse aqui, ela se transformaria numa tabela, né? Aqui está mesclada e centralizada, né? Agora, pessoal, como que eu posso fazer para colocar bordas nas minhas tabelas? Eu posso vir aqui, ó, selecionar. Vamos supor, se eu quero selecionar, colocar borda nisso tudo aqui, ó, nesse texto inteiro. Selecionei o texto, né? E agora eu posso vir aqui nessa opção aqui, ó, bordas. Aí eu clico nessa seta ao lado, que aqui existem diversas opções, ó, borda inferior. Se eu colocar borda inferior, aqui nem apareceu para mim, mas só colocou aqui, ó, não dá nem para vocês verem direito. Ele botou uma borda inferior no final do meu intervalo. Agora, se eu selecionei de novo, clicou lá na seta, existe borda superior, que vai colocar uma borda só em cima, borda esquerda, borda direita, sem borda, que é essa opção que está ali, sem nenhuma borda, bordas externas, né? Quando eu clico, ele só ficou com as bordas externas. Selecionando de novo o intervalo, clicando na seta, existe bordas externas espessas, aqui ficou com a borda mais grossa, né? E assim vai, né? A opção que realmente é muito utilizada é essa opção aqui, ó, todas as bordas, que no que eu selecionar, ele coloca todas as bordas aqui na célula, né? Até eu vou mostrar para vocês nesse intervalo aqui que eu mesclei e usei outras duas células embaixo, ó, selecionei as 3 células.
Agora eu vim aqui, ó, eu posso, em vez de clicar nessa seta para baixo, eu posso já vir clicar direto aqui em cima de todas as bordas, ó. Ele colocou as bordas para mim aqui, né? Aí é assim que a gente consegue fazer bordas. Eu vou até dar uma dica para vocês. Como por exemplo, se eu tivesse aqui, eu vou selecionar, vou criar uma nova planilha aqui. Vou selecionar um intervalo bem grande aqui, ó. Vou descer bastante, vou botar aqui 600 e poucas linhas. Eu vou vir aqui, ó, vou digitar lá em cima. Criei aqui um texto aqui. Como que eu poderia fazer para selecionar esse intervalo inteiro através de um atalho, né? Se eu pegar, por exemplo, quero colocar, por exemplo, todas as bordas aqui, ou alinhar esses textos, como que eu poderia fazer? Se eu selecionar tudo manualmente, vou ficar um tempão descendo o mouse aqui, né? Olha aqui, ó, demorou bastante para me selecionar tudo, né? Como que eu posso fazer para ir mais rápido, né? Eu posso vir aqui e utilizar um atalho para selecionar esse intervalo inteiro. Eu seleciono a primeira célula, por exemplo, posso clicar no atalho Ctrl Shift barra de espaço. Selecionei o intervalo inteiro sozinho, né? Vocês podem clicar as três teclas junto do teclado. Ctrl Shift barra de espaço. O intervalo está todo selecionado. Eu poderia vir aqui, se eu quiser selecionar a linha somente, ó, a linha inteira, eu posso vir aqui Ctrl Shift seta para a direita. Se eu estiver lá na direita, eu posso botar Ctrl Shift seta para a esquerda. Se eu quero selecionar uma linha inteira, a coluna inteira, quer dizer, vem aqui Ctrl Shift seta para baixo, ou se eu estiver lá embaixo, eu posso botar Ctrl Shift seta para cima, seleciona inteira também. Eu poderia juntar os dois, Ctrl Shift seta para direita, Ctrl Shift seta para baixo, selecionou também o intervalo inteiro. Agora eu posso vir aqui, ó, e clicar aqui, ó, aplicar todas as bordas, por exemplo. Posso centralizar, colocar centralizado o texto, né, e assim vai, né? Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, deixa o curtir, comente, compartilhe, deixe sugestões de novos vídeos abaixo. Se inscreva-se no canal e obrigado por assistir.